Fogueira de sangue. Desde pequeno, São João era meu feriado favorito. As bandeirinhas, o milho, a quadrilha, tudo me encantava. Mas havia uma história que minha avó contava com os olhos cheios de medo, e não de alegria. Ela dizia que o São João que a gente comemora hoje é só uma sombra, uma cópia bonita daquilo que ele foi um dia. Uma festa pagã, escura, sangrenta. Uma homenagem não a um santo, mas a algo muito mais antigo. Eu ria disso, até o ano em que resolvi passar o São João na vila de São Cipriano, um lugar pequeno, encravado no sertão da Bahia. Me disseram que lá a fogueira era diferente. É viva, disseram. Fala com quem acende. Achei que era só conversa de matuto. Cheguei dia 23 à tarde. A vila parecia normal, velha, silenciosa, mas normal. As pessoas estavam enfeitando as casas com bandeiras pretas e vermelhas, não as coloridas que eu conhecia. E todos, sem exceção, usavam uma fita vermelha no pulso esquerdo. Uma mulher me olhou nos olhos e disse: "Se você não tem sangue da terra, volte antes da meia-noite." Ignorei. Achei que era só superstição. Besta fui eu. Às 23 horas, todos da vila se reuniram ao redor de uma fogueira enorme no meio da praça. Mas não usaram fósforos. O fogo foi aceso com um crânio de bode. Um velho, que parecia ter saído de um pesadelo, pronunciou palavras num dialeto que eu nunca ouvi. A fogueira pegou, mas as chamas eram negras, como se queimassem o próprio ar. As pessoas começaram a cantar, mas não era música de quadrilha. Era um lamento, uma súplica. E foi aí que vi os primeiros rostos no fogo. Eles gritavam, contorcendo-se entre as labaredas. Crianças, mulheres, homens, como se estivessem presos ali dentro, queimando eternamente. Um menino ao meu lado cochichou: "São João não é um santo. Ele é o guardião da fogueira. E essa é a única noite em que ele vem buscar os que devem." Tentei sair, mas a vila parecia ter mudado. As ruas desapareciam, as casas se deformavam. Tudo ficou escuro, menos a fogueira. E nela, eu vi meu rosto, gritando, queimando. Comecei a correr sem direção. Caí no mato, me ralei, me perdi. Só no amanhecer consegui sair da vila. Ninguém acreditou na história. Disseram que São Cipriano nem existe no mapa. Que provavelmente eu dormi bêbado em algum arraial e sonhei tudo. Mas eu sei o que vi. Voltei para casa em estado de choque. Por semanas, sonhei com fogo, com gritos, com danças ao redor da fogueira, mas não de alegria. Eram danças de oferenda. As pessoas pulavam a fogueira e não voltavam do outro lado. As labaredas engoliam seus corpos como se tivessem vida. Curioso, fui atrás de registros sobre São Cipriano. Descobri apenas fragmentos. Uma vila fundada no século XIX por devotos de um culto antigo, que acreditavam que o fogo era uma entidade viva, capaz de purificar e consumir pecados, ou pessoas. Há relatos de desaparecimentos anuais na véspera de São João, sempre sem explicação. Minha avó, quando soube onde eu estive, empalideceu. Chorou. Disse que meu bisavô fugiu daquela vila quando era jovem, depois de ver o próprio irmão ser jogado vivo numa fogueira, num ritual que eles chamavam de batismo de cinzas. E que essa maldição corria no sangue da nossa família. Desde então, algo me persegue. As luzes da minha casa piscam todo 23 de junho à noite. Meu espelho embaça com palavras que não escrevi. E uma vez, juro por Deus, acordei com cinzas espalhadas no meu travesseiro, e uma marca de queimadura no meu pulso esquerdo, bem onde eles usavam aquela fita. Já tentei ir a um padre. Ele me mandou embora antes mesmo que eu terminasse a história. Disse que mexi com forças que nem mesmo o céu ousa tocar. E que o nome São João, naquela vila, não é dito em oração, mas em conjuração. Na semana passada, recebi uma carta sem remetente. Dentro, havia um pedaço de pano vermelho queimado e um bilhete escrito com algo que parecia sangue seco. Volte para completar o fogo. Ele ainda não te levou. Desde então, não consigo dormir. E quando durmo, estou lá. Na vila. A fogueira me chama pelo nome. Ela fala. E cada vez que acordo, sinto que trouxe um pedaço dela comigo. Agora já não sei se estou vivo, ou se ainda estou preso naquela noite. Só sei de uma coisa: a fogueira nunca apaga.
E na próxima véspera de São João, ela vai arder mais alto do que nunca. A promessa de São João. Meu nome é André, e essa história aconteceu comigo em 2013, no interior do Maranhão, numa comunidade rural chamada Murutinga, onde minha avó materna morava. Era um lugar esquecido pelo tempo, com ruas de barro batido, casas de taipa e um silêncio que parecia observar cada passo que você dava. Eu estava de férias da faculdade, em São Luís, e achei que seria uma boa ideia passar o São João com minha família. As lembranças da infância naquela vila, as fogueiras acesas, as danças de quadrilha, o cheiro de pamonha e milho assado, ainda moravam em mim. Mas naquela visita, tudo parecia diferente. Como se o ar estivesse mais pesado, como se os olhos das pessoas carregassem algum tipo de segredo. Na noite do dia 23 de junho, enquanto o céu era pintado com bandeirolas coloridas e as primeiras fogueiras começavam a ser acesas, percebi que os moradores estavam tensos, calados, olhando para a igreja como quem espera um veredito. Minha avó me advertiu com voz baixa: quando a fogueira principal for acesa, você fica aqui dentro. Não vá para a praça. Achei exagero. Sempre participei da festa e nunca vi nada demais. Desobedeci. A praça estava iluminada por tochas, a grande fogueira ao centro ainda apagada. A multidão se aglomerava em volta, mas não havia música. De repente, um homem idoso, com um chapéu de couro escuro e uma cruz de madeira pendurada no pescoço, subiu num palanque improvisado. Era o seu Benedito, considerado o guardião da tradição de São João na vila. Ele ergueu a mão e falou com a voz firme: este ano, a promessa será paga. Com dor, mas será paga. Foi nesse momento que uma mulher começou a gritar, agarrada à filha pequena. A multidão se abriu, criando um corredor até a fogueira. 2 homens a puxaram à força. A criança chorava. Ninguém fazia nada. Ninguém sequer piscava. Tentei correr até eles, mas 2 jovens me seguraram pelos braços. Um deles murmurou: fica quieto, forasteiro. Essa dívida não é sua. A menina foi colocada de joelhos diante da fogueira. O fogo acendeu sozinho, sem fósforo, sem gasolina. As chamas dançavam como se tivessem vontade própria. E num piscar de olhos, ela desapareceu. Sumiu diante de todos, como se tivesse sido tragada pelo fogo. Sem um som, sem um rastro. Voltei para casa em choque. Minha avó não parecia surpresa. Disse apenas: você viu, né? Agora carrega com você. Nos dias seguintes, tentei entender o que havia acontecido. Descobri que, segundo as lendas locais, há mais de 100 anos, os fundadores da vila fizeram uma promessa a São João. Durante uma grande seca, pediram fartura e proteção. Em troca, entregariam uma vida inocente a cada 7 anos, sempre no dia 23 de junho. Desde então, desaparecimentos acontecem, sempre disfarçados de acidentes, sumiços ou fugas. Mas o mais assustador foi quando percebi que as famílias da vila aceitam isso. É como se já nascessem sabendo que podem ser os próximos. Como se fosse um preço justo a pagar. Fui embora na mesma semana. Jurei nunca mais voltar. Mas os ecos da promessa me seguiram. No ano seguinte, recebi uma bandeirinha de papel pelo correio. Queimada na ponta, sem remetente. No verso, escrito à mão: uma promessa feita com sangue não pode ser quebrada. Ignorei. Achei que era algum tipo de brincadeira cruel. Mas todos os anos, desde então, recebo um envelope semelhante. Em 2019, não veio apenas a bandeirinha. Veio uma foto. Era eu, dormindo, com a janela do meu quarto aberta. Eu moro no 3º andar. E na última carta, agora em 2024, veio uma mensagem diferente. A fogueira já arde. Dessa vez, a promessa é você. A noite da leitoa. Eu me chamo Cláudio e sou de uma pequena cidade no interior do Maranhão, onde as festas de São João têm um significado profundo, quase místico. Não é apenas uma celebração de fogueiras e quadrilhas, mas também uma data que evoca os mais antigos costumes e lendas que resistem ao tempo. Uma dessas lendas, a mais temida entre os mais velhos da cidade, é a história da noite da leitoa. Sempre ouvi os mais antigos falarem de algo estranho que acontecia nas vésperas de São João, mas nunca levei a sério.
Achava que eram apenas histórias para assustar as crianças e manter a ordem. Porém, tudo mudou na noite de 2016, quando eu estava com a minha família, comemorando o tradicional banquete junino na casa dos meus tios. A festa estava linda, com bandeirinhas coloridas enfeitando o espaço, o som das sanfonas ecoando pelo ar e o cheiro irresistível de milho cozido e carne assada. Era uma dessas noites em que todos estavam felizes e os risos se misturavam à música, mas havia algo no ar, algo que não conseguia explicar. Naquele ano, meu tio Antônio, um dos homens mais respeitados da cidade, havia prometido fazer o prato mais esperado da festa, a leitoa assada, um prato tradicional e sagrado nas celebrações de São João. No entanto, havia algo peculiar naquela leitoa. Quando meu tio a trouxe para a churrasqueira, ela estava muito mais robusta do que qualquer outra que ele já havia preparado. A carne tinha um brilho estranho, como se refletisse uma luz própria, e o cheiro era doce demais. Quando o banquete estava quase pronto, uma senhora muito idosa, Dona Maria, que morava na casa ao lado, veio até a festa. Ela estava com um semblante preocupado, como se tivesse visto algo que a aterrorizava. Ela se aproximou de meu tio e sussurrou algo no seu ouvido, mas não conseguia ouvir o que ela dizia. O que sei é que, minutos depois, ela foi embora, apressada, sem olhar para trás. Meu tio ficou visivelmente perturbado, mas não falou nada. Apenas se afastou da churrasqueira e se juntou aos outros para dançar quadrilha, mas algo estava errado. As risadas e conversas se tornaram baixas, como se todos estivessem esperando algo que ainda estava por vir. Quando a leitoa finalmente foi servida, ninguém queria comer. Havia um mal-estar no ar, um silêncio que se espalhou entre os convidados. Foi quando meu primo, Lucas, o mais corajoso de todos, se levantou e cortou o primeiro pedaço da carne, dizendo que não acreditava em histórias de fantasmas e maldições. Ele deu uma mordida e imediatamente sua expressão mudou. Ele engasgou, seus olhos ficaram vidrados, e começou a tossir violentamente. Tentaram ajudar, mas ele não conseguia parar. Quando finalmente ele conseguiu respirar, seu rosto estava pálido, seus lábios tremiam, e ele parecia em pânico. Lucas correu para fora da casa, e nós o seguimos. Ele olhou para o céu escuro, para as estrelas cintilantes que iluminavam a noite, e gritou: "É ela! A maldição da leitoa!" Foi quando ele caiu no chão, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Minha tia correu até ele, mas quando chegou perto, algo estranho aconteceu. A terra sob ele começou a se agitar, como se estivesse viva, e uma sombra escura emergiu do solo. Era uma figura grotesca, com os olhos brilhando em um tom avermelhado. A figura avançou rapidamente em direção a nós, e eu ouvi uma voz sussurrando ao meu ouvido: "A leitoa foi oferecida, agora todos devem pagar." Naquele momento, tudo ficou escuro. O som da festa foi substituído por um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Então, uma força me empurrou para trás e, quando olhei novamente, a figura desapareceu. Quando as luzes da casa voltaram a acender, minha família estava em pânico. Lucas havia sumido. Não havia sinais dele, nem rastros, nem gritos. Apenas uma sensação de vazio tomou conta de todos. Meu tio Antônio parecia completamente perdido, como se soubesse que algo terrível havia acontecido, mas não sabia como impedir. Nos dias que se seguiram, minha família procurou por Lucas, mas nunca o encontrou. Falaram que ele foi embora para a cidade, mas eu sei o que vi naquela noite. Ele foi levado, e a leitoa, de alguma forma, cumpriu o seu papel. Eu nunca mais voltei para aquela festa de São João, e nos anos seguintes, sempre que a data se aproxima, sinto uma sensação estranha, como se alguém ou algo estivesse me observando. A cada fogueira que vejo acesa, lembro-me daquelas palavras sussurradas à noite: "A leitoa foi oferecida, agora todos devem pagar." A maldição da noite da leitoa ainda paira sobre aquele vilarejo, e sei que algum dia ela irá me encontrar. Se você um dia passar por aquele lugar na véspera de São João, cuidado com o cheiro da carne assada e o som do vento na noite. Pode ser o último aviso antes de você se tornar parte da história.